Você tem uma Bíblia na sua casa, você tem uma Bíblia no seu lar. Pega a sua Bíblia e abre junto conosco em Marcos, no capítulo 10, o verso 17. Porque assim então você irá saber que o que estamos falando aqui nesta noite não é nada de nós mesmos, mas sim o que está escrito na palavra de Deus. E você possa tomar uma decisão e aceitar a Cristo como o único e o suficiente Salvador da sua alma. Marcos capítulo 10 e o verso 17. Diz assim a palavra do Senhor: E pondo-se a caminho, correu e ajoelhou-se diante e lhe perguntou: Bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um só, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudará alguém, honra o teu pai e a tua mãe. E ele, porém, respondeu e disse-lhe: Mestre, tudo isso eu guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e disse-lhe: Falta-te uma coisa, só tem. Meus amados, se nós pudéssemos dar um tema para essa palavra, nós diríamos: falta-te uma coisa. Nós observamos que este jovem era um judeu, ele era religioso, ele tinha a sua religião, ele tinha o Torá, que é a Bíblia no hebraico, ao seu expor. Certamente alguém da família dele, alguém levava ele para a igreja, para os cultos, e ele ouvia a palavra de Deus, mas algo dentro dele perturbava este homem, este jovem, melhor dizer, que ele não conseguia dormir, ele não tinha paz dentro dele, porque dentro dele havia um vazio. Dentro dele havia uma dúvida após a morte. Quando ele morresse, para onde ele iria passar a sua eternidade? E ele, nada mais do que conhecedor da palavra de Deus, sabendo que Jesus era o Messias e que ele era verdadeiramente o Filho de Deus que havia descido do céu e transformado em homem e a semelhança de homem, e ele estava ali no meio. Então nada melhor para aquele rapaz é procurar a Jesus Cristo. Mas ele foi procurar Jesus Cristo de uma forma diferente. Quando hoje, nos dias atuais em que estamos vivendo, muitas pessoas procuram a Jesus de uma forma diferente. Pessoas que procuram a Jesus para obter uma cura. Pessoas que procuram a Jesus para obter riqueza. Pessoas que procuram a Jesus para obter, quem sabe, um sucesso financeiro. Pessoas que procuram a Jesus para obter algo terreno, mas ele esquece que Jesus, ele veio oferecer algo muito além daquilo que é terreno, muito mais além daquilo que possamos ver e contemplar. Jesus Cristo, ele tem algo precioso para você nesta tarde. Jesus Cristo, ele tem algo muito além do que coisas terrenas, coisas materiais. Jesus Cristo, ele tem a vida eterna para lhe oferecer. E nós observamos que
Este jovem, ele procurava algo para satisfazer a sua alma e não encontrava. Ele tinha riqueza, muitos bens, mas dentro dele continuava esse vazio. Então ele soube que Jesus, ele ia chegando em Jerusalém, e este homem então sai de dentro da cidade correndo, e ele se prostra aos pés de Jesus, e ele diz: Rabi, bem eu sei que tu és mestre. Aliás, ele disse então: Mestre, o que eu devo fazer para obter-me a vida eterna? Era algo precioso, era algo bom. E Jesus então, sabendo e conhecendo o coração daquele jovem, ele diz: por que é que você me chama bom? Ninguém é bom, porque Jesus ainda estava em forma humana. Ninguém é bom, porque não foi Jesus que se prostrou perante o Pai, dizendo: Pai, eu quero ir lá morrer na terra. Pai, eu estou me oferecendo para ti, que eu vou morrer na terra, para salvar a humanidade. Pelo contrário, a Bíblia é bem clara e enfatiza que Deus, provando o seu amor para conosco, Ele doou o seu Filho Jesus para morrer na cruz do Calvário, pelo meu e pelos seus pecados. Foi Deus que ofereceu, assim como Abraão, ele foi convidado a oferecer o seu filho Isaque como sacrifício para Deus. Isaque não sabia que ele ia morrer, Isaque não sabia que ele estava sendo oferecido, mas o pai sabia. E uma coisa que muitas pessoas se enganam: Abraão não ofereceu e Deus aceitou. Deus não aceitou o sacrifício de pessoas. Aleluia! Nós observamos que Abraão voltou com seu filho, mas Deus não voltou com Jesus em vida. Ele teve que matá-la, o seu filho. A Bíblia diz em Isaías, no capítulo 53, quando ele diz: quem deu crédito à nossa pregação, a quem se manifestou o braço do Senhor, porque ele foi subindo como um renovo perante eles, como uma raiz em uma terra seca, não tinha aparência nem beleza alguma para que vimos e o desejássemos, era desprezado, o mais indigno entre os homens, homem de dores, que sabe o que é padecer. No verso 4 diz: mas verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas iniquidades, e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Aleluia! Então este jovem procura Jesus, e Jesus diz: por que você me chama bom? Aí ele, com certeza, falou: não, porque tu és o Messias, tu és o Filho de Deus. Ele diz: não, bom é Deus, porque foi Deus que me enviou, foi Deus que me trouxe aqui à terra. E ele diz: você sabe os mandamentos? E ele diz: sim, eu sei, eu tenho observado desde a minha mocidade, eu conheço. Jesus diz: não matarás, não roubarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Falando, ele diz: tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade. Jesus então olha para ele e o ama, abraça. Eu quero dizer para você, amado amigo ouvinte, por mais que você rejeita Jesus, por mais que você olhe e fale assim: esses crentes é que eu querendo dinheiro, outro é que é o que a moda, que esses crentes não tem o que fazer. Eu quero dizer que nós estamos aqui fazendo o imperativo de Jesus, que ele diz: ide por todo mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura. O que crer e for batizado será salvo, mas o que não crê já está condenado, porque não creu no unigênito, no Filho de Deus. Jesus mandou nós ir pregar o evangelho. E você então muitas vezes fica dizendo assim: mas Jesus, ele te ama. Jesus, ele tem um amor tão grande por você. Ele desceu da glória, amando do Pai, para dar a sua vida em troca da sua vida. Você não pode partir para a eternidade sem a sua salvação. Assim como aquele mancebo rico, aquele jovem rico, algo perturbava ele, porque ele necessitava de um descanso na eternidade. E Jesus então amou ele e viu que dentro daquele jovem tinha algo que preenchia o seu coração, que era o dinheiro. Ele era um homem rico, ele possuía muitas propriedades. Eu quero dizer para você aqui nesta tarde: muitas vezes você não tem dinheiro, você, quem sabe, é o mais vil, miserável, pecador e pobre, mas você ainda assim mesmo, você se acha o tal
aquele jovem, e Deus olha para você e diz: falta-te uma coisa. Muitas vezes você fala: eu já tenho a minha religião. Jesus não está preocupado com a sua religião. Quando Jesus veio à terra, havia sinagoga era o lugar onde aquele povo se reunia. Havia 500 sinagogas em Jerusalém, e foi os religiosos que levaram Jesus ao sinédrio para matá-la. Então Jesus não está preocupado se você tem religião, Ele está preocupado se o seu nome já está escrito no livro da vida, se você já aceitou a Ele como o único e o suficiente Salvador da sua alma, se você já se rendeu e prostrou a Ele, se você é filho dEle, porque no Evangelho de João, no capítulo 1 e o verso 11, diz que Ele veio para os que eram seus, e os seus o não receberam, mas a todos os quanto receberam, deu-lhe o poder de serem chamados filhos de Deus, aos que crescem no seu nome. Se você já creu no nome de Jesus, glorifica o nome do Senhor nesta tarde. Se você não creu, vai aceitando a Cristo como seu Salvador, aonde você estiver, porque mais miserável que você pode ser, quem sabe você tem as drogas que te aprisiona, quem sabe você tem o pecado, quem sabe você tem a idolatria, quem sabe você tem tantas coisas que impede de Jesus entrar no seu coração, e você muitas vezes rejeita, e Jesus Cristo está dizendo: eu te amo, Ele te abraça, Ele te guarda, Ele te deu fôlego de vida, Ele te dá saúde, e você diz: não, eu não posso por causa das drogas, eu não posso por causa daquilo. Aquele jovem tinha riqueza, e Jesus então diz assim: vai e vende tudo o que você tem, e dá aos pobres, e vem e segue-me. Então aquele jovem murchou o semblante, esqueceu da sua salvação, esqueceu que Jesus poderia oferecer algo mais precioso do que aquilo. O que Jesus estava prometendo para aquele homem: eu largaria tudo e seguia Jesus, porque Jesus estava dizendo: vai, vende tudo que tu tem, e tu terás uma entrada no reino eterno. Jesus estava prometendo algo para aquele jovem, que ele, quem sabe, na vida, com o seu dinheiro, a sua vida toda, ele não poderia comprar, era a sua salvação. Vai, vende tudo que tem e segue-me, e terá um tesouro no reino do céu. Quem sabe, amado amigo, o que é que te prende? O que é que te impede de você aceitar Cristo como seu Salvador? O que é que te empata para você ser um crente verdadeiro na pessoa bendita de Jesus? Mas hoje você vai ter esta oportunidade de aceitar a Cristo como seu Salvador, porque lá em Romanos, no capítulo 10, verso 8, 9 e 10, diz: mas que diz a palavra de Deus, ela está bem perto de ti, ela está na tua boca, ela está no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, e se a saber, se com a tua boca você confessares ao Senhor Jesus Cristo, e em teu coração você crê que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, você é salvo, porque visto com o coração se crê para a justiça, e com a boca você faz confissão para a sua salvação. É necessário você aceitar Jesus como o único e o suficiente Salvador, porque Jesus Cristo, quando Ele vier na glória, aqueles que for achado o seu nome escrito no livro da vida, Ele dirá: vinde bendito de meu Pai, e possuir por herança o reino do céu, que está preparado desde a fundação do mundo. Mas aqueles que não foi encontrado o seu nome escrito no livro da vida, Ele dirá: apartai-vos de mim, maldito, que praticai a iniquidade. Você nesta tarde tem essa rica e doce oportunidade. Eu quero perguntar nesta tarde: aonde tem uma pessoa que queira se render a Jesus, deixar as coisas dessa vida, porque Cristo nos oferece um céu de glória, e em breve nós estaremos com Ele e gozaremos para a eternidade. É eterno. Se você olhar 1000 anos, se você olhar 100.000 anos, de 1 bilhão de anos, você tirar um ano, já não é 1 bilhão de anos, mas não é eternidade. Você pode tirar 1 bilhão, 2 bilhões de anos, continua-se a eternidade. Você estará com Cristo na eternidade. Mas se você nesta noite rejeitar, como aquele jovem, abaixar o seu semblante e não aceitar
a Ele como o único e suficiente Salvador, aí você será triste demais e ruim para você. Mas se você tomar essa decisão, assim como aquele carcereiro, que quando Paulo estava lá no Atos capítulo 16, e o verso 31, se não me falha a memória, aquele carcereiro aprisionou Paulo, bateu em Paulo, e Paulo e Silas cantava e louvava e bendizia o nome do Senhor, alegre porque eles estavam fazendo uma boa obra, fazendo um trabalho que Cristo mandou eles fazer. E ali aquele carcereiro, à meia-noite ali, Paulo e Silas todos sangrados, cantando e louvando. Aí houve um terremoto, abriu-se o cárcere, e ali todos que estavam ali ficaram ali quietos, porque Paulo mandou eles ficar quietos. O carcereiro caiu, e aí aquele carcereiro, quando acordou daquele susto, ele quis se matar, e Paulo diz: não te faça tal coisa, porque todos nós estamos aqui. Então aquele homem, quando acende a luz, acenderam, viram que estava tudo lá, e falou: o que eu devo fazer para mim ser salvo? E o apóstolo Paulo diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. Nesta tarde você tem esta oportunidade de aceitar a Cristo, você e a sua casa. Onde tem uma pessoa que queira se render aos pés de Cristo, eu não estou falando de religião. Você religioso, já mostramos que aqui esses homens eram religiosos. Eu estou falando de Cristo. Se você já tem certeza da sua salvação, se você já tem o seu nome escrito no livro da vida, se você já se prostrou perante o Senhor e diz: eu me aceito, eu me rendo aos teus pés, vem aqui nesta tarde que nós vamos orar por você. Dá um sinal com a sua mão e nós vamos fazer um clamor, porque a Bíblia diz que aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai, mas aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai dos anjos que estará no céu. Então aceita Cristo hoje, não deixa para o amanhã pode ser tarde demais. Aonde tem uma pessoa que queira aceitar a Jesus como seu Salvador? Se não tem, que Deus em Cristo abençoe em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós ouvimos.